Olá a todos, bem-vindos a mais um da Premier Pub e mais um da Premier Pub especial. Temos a oportunidade de conversar um pouco com Marco Silva, treinador do Fulham. Marco, muito boa tarde, muito obrigado por estar aqui junto a nós para conversar um bocadinho sobre esta temporada do Fulham. Estamos aqui junto ao Tomás da Cunha, já Um abraço, Marco, obrigado. Já um habitual aqui do da Premier Pub. Vamos começar por conversar um bocadinho, depois de uma tarde longa de entrevistas também em inglês. Acredito também já lhe tenha feito esta pergunta. Nesta fase, mostra bem o que é a montanha-russa do que é o campeonato e do que é que são as competições inglesas, não é? 3 vitórias consecutivas, agora uma fase menos positiva. Em Inglaterra é difícil ter aqui uma grande estabilidade, não é? É uma autêntica montanha-russa. Sim, sem dúvida. A exigência dos jogos pode originar que aconteçam este tipo de situações. Não é fácil, nada fácil ganhar jogos na Premier League e, naturalmente, se não tiveres ao teu melhor nível ou se acontecerem outras circunstâncias no jogo, podem acontecer momentos como nós temos neste momento. Para mim é claro isso. É óbvio que todas as equipas querem ser o mais consistentes possíveis e não interessa para o que é que estás a lutar, se estás a lutar para o título ou para o tipo de posições ou não. Tu queres ser consistente na forma como vais jogar, na forma como abordas os jogos e naturalmente ter alguma consistência depois em termos de resultados que acabam por alimentar tudo o resto. Por vezes consegues obter resultados e nem tudo está tão bem como parece e quando não estás também nem tudo está mal, mas sim, a Premier League é de uma exigência tão grande que se não estiveres ao teu melhor nível acabas por ter 2 jogos de grande exigência fora de casa, onde nos 2 estás em vantagem no marcador, acabas por perder, e depois tens um jogo com o Arsenal em casa, por exemplo, em que as coisas não correm da forma como pretendias e está mais ou menos explicado de uma forma muito resumida, como é lógico. Há muito mais por trás disso, o porquê de não termos obtido bons resultados nos últimos 3 jogos, mas jogos diferentes, todos eles diferentes, e com algumas particularidades também. Nós estamos num momento da época e não nos queremos esconder, porque não faz sentido, estamos aqui para arranjar soluções, em que muitas lesões estão-nos a tirar algumas das nossas, do melhor potencial que nós podemos ter. Por exemplo, os 2 jogos que nós jogámos, quer com o Villa, os 2 primeiros jogos que perdemos, e com o Bournemouth, sem um avançado de referência, e nós, a nossa equipa, a forma como jogamos, quando costumamos construir e finalizar ações de ataque, estamos muito dependentes de um jogador com características muito específicas naquela posição, e os 2 jogos, quer com o Villa, quer com o Bournemouth, quando perdemos o Raul e já não tínhamos o Rodrigo Muniz, e o jogo com o Bournemouth, em que jogámos praticamente sem referência de ataque, lá acabaram por ter uma influência muito grande também, não sendo uma desculpa de todo. E o jogo com o Arsenal, um jogo com uma equipa muito sólida, em que nós tivemos alguns bons períodos, mas não fomos tão consistentes ao longo do jogo para criar mais oportunidades de gol, que era o que pretendíamos criar, e o Arsenal acabou por resolver numa bola parada. Para lá dos resultados, e estando ainda numa fase relativamente inicial da temporada, como é que o Marco gera o tempo de trabalho que já tem ao serviço do Fulham? Ou seja, já há muita continuidade e há um processo consolidado. Como é que se gera este lado de cimento do processo, com a necessidade também de dar alguma novidade, quer à própria equipa, quer aos adversários, que também já vão conhecendo a forma como o Fulham se organiza e que tipo de ataques procura? Como é que faz este equilíbrio, sendo o treinador já há algum tempo no clube? Sim, é uma das nossas... Acaba por ser um dos desafios, né? Nós percebemos que algumas coisas estão cimentadas e têm corrido muito bem, e essa é a razão porque as épocas têm sido tão positivas e temos alcançado objetivos que são muito difíceis a este nível, a última época é um bom exemplo disso, em que batemos o recorde de pontos do clube, e nós temos sempre que acrescentar algo mais em jogadores, muitas vezes, características de jogadores que nos possam dar coisas diferentes para aquilo que nós pretendemos da equipa, e naturalmente em termos de posicionamentos, em termos de pontos de partida para aquilo para onde queremos chegar. Em alguns momentos, claro que na última época acrescentámos alguns jogadores para nos dar outro tipo de criatividade, foi o Emil Smith-Rowe, mesmo o Sunderberg é um 6 completamente diferente do que tínhamos no passado. Perdemos algumas coisas, ganhamos outras. Este ano, com o posicionamento, algumas vezes fizemos o ano passado com o Robinson também, mas com o posicionamento diferente do Sessegnon, por exemplo, construir muitas vezes mais a 3 do que propriamente a 4 atrás, para dar uma liberdade diferente a um extremo como o Alex. Se o Alex estiver a jogar e não tiver o Kevin, somos completamente diferentes nesse aspecto, porque somos um pouco mais imprevisíveis, não tanto uma equipa de jogadas individuais no corredor esquerdo, mas muito mais uma equipa de ligação, porque o Alex consegue ser, vindo de fora para dentro, mais um médio que nós temos na equipa, e damos liberdade
ou a Josh ou a Mil para pisar outros terrenos, por causa destas coisas que nós vamos querendo acrescentar à nossa forma de jogar e tirar referências aos adversários, que naturalmente nós conhecemos muito bem os nossos adversários e a Premier League, mas eles também nos conhecem muito bem a nós, e é um bocado a história do gato e do rato. Nós queremos sempre esconder algumas coisas que não somos tão fortes e naturalmente explorar outras coisas e acrescentar coisas à nossa equipa, e tem sido um desafio importante. É óbvio que se ano após ano puderes acrescentar diferentes qualidades e diferentes perfis de jogadores para aquilo que tu pretendes, muito melhor. Não foi o melhor mercado para nós nesse aspecto. Quando acabámos por perder um médio e tínhamos previsto ir buscar um médio de características diferentes, não o fomos. Perdemos ali algo que nós pretendíamos com aquela posição. E esperar agora que quer os dois extremos que contratámos nos possam oferecer aquilo que até agora ainda não ofereceram, mas nós estamos esperançados que no futuro nos possam dar aquilo que nós pretendemos com a contratação deles. E é verdade que o Fulham está a atravessar um período mais difícil recentemente, mas também em jogos contra equipas de grande exigência, porque, e falámos aqui no final da época passada, recordo-me disso, de alguma dificuldade para vencer equipas, vá lá mais do campeonato do Fulham, coloquemos desta forma. E nesta temporada esses resultados até estão a aparecer. Sente mudanças na equipa, na abordagem a esses jogos? Também foi por aí que olharam para o Kevin e para o Chukwueze, que são jogadores individualmente muito capazes de dar coisas diferentes. Foi esse o pensamento na abordagem ao mercado? Sem dúvida, sem dúvida. Quando nós analisamos uma época, sentimos o que é que queremos acrescentar e o que é que queremos dar mais à equipa. Foi muito partindo do princípio que não iríamos perder nenhuma peça que tivesse sido fundamental para nós. Já tivemos algumas abordagens, algumas propostas até elevadas para alguns jogadores nossos, mas fiz muita questão de, se fosse possível, não perder ninguém, porque nós não podíamos correr esse risco. Nas duas épocas anteriores tínhamos perdido sempre jogadores importantes. Foi o Mitrovic, em que batemos recorde de transferências do clube. Foi o Palhinha, depois também batemos novamente o recorde. E não fazia, se nós pudéssemos, fazia sentido nenhum fazê-lo novamente, porque estávamos sempre a tirar qualidade à equipa em vez de acrescentar. E o objetivo era muito claro. Nós tínhamos 3 posições definidas que nós queríamos reforçar na equipa, que eram 2 extremos de características diferentes daquilo que tínhamos, e um médio para a posição 8 em que nos pudesse dar coisas diferentes, um bocado mais. Podia ser um segundo médio num momento defensivo, mas podia ser um jogador mais criativo, porque nós, olhando muito para aquilo que tem sido as nossas últimas épocas, por características de jogadores, não porque nós posicionamos de forma diferente, o nosso lado esquerdo tem sido muito mais produtivo que o nosso lado direito, em termos e quando eu falo do lado direito, não estou só a referir do lateral ou do extremo, mas do jogador que joga na zona média sobre o lado direito, em que nós colocamos muitos dos 2 médios em zonas mais avançadas, e nós quisemos um pouco no lado direito e buscar um médio com as características dos que nós temos no lado esquerdo. Não foi possível, e naturalmente os extremos, como mencionaste, para nos dar. O Kevin é claramente um jogador de 1 contra 1, jogador que nós sentimos que nos fazia falta no lado esquerdo. O Alex Iwobi tem sido muito importante para nós, mas é um jogador mais de ligação, é um jogador do último passe, é um jogador não tanto de 1 contra 1. E no lado direito o Chukwueze é um pouco isso também. Nós tínhamos quer o Adama, quer o Harry Wilson, mas procurámos um jogador diferente, um jogador que pode vir buscar dentro também, mas por fora também é muito forte. E quando as equipas, como nós falamos, reconhecem o que é que são os nossos pontos fortes e naturalmente começam a bloquear. E há momentos em que fazemos a bola chegar a áreas que nós queremos chegar, mas depois muitas vezes tem que vir a criatividade, o momento individual do jogador, a criatividade também, e depois ajustar na área da forma como nós queremos. E nós sentimos que o ano passado tivemos muita falta disso, de melhor definição no último terço, de mais jogadores para desequilibrarem no 1 contra 1, e essa claramente foi uma das razões porque fomos buscar o Kevin e porque tentámos, e no último dia de mercado, nas últimas horas, conseguimos ir buscar o Chukwueze. Tentámos contratar outros jogadores para aquela posição, não foi possível, e fomos buscar o Chukwueze emprestado do Milan. Mister, falou aqui, falou do recorde de pontos do ano passado, já também tinha conseguido logo na primeira temporada um 10º lugar com 52 pontos, tinha ficado muito próximo também dessa meta estabelecida há uns anos, mas também já falou aqui das dificuldades que teve neste mercado de transferências, e o Fulham é a segunda equipa que menos gastou nesta temporada na Premier League, e foi mesmo ali na reta final que conseguiu não ser a equipa que menos gastou. Esta é mais uma época de tentar superar o que já tem sido feito, ou sente que este ano tem que haver aqui alguma gestão de expectativas? Eu não vou fazer essa gestão, sinceramente, porque eu não sou esse tipo de pessoa, eu não tenho problemas nenhuns em depois analisar o que aconteceu no final da época e ser frio na análise. Eu, o ano passado, após o último jogo em que batemos o recorde de pontos do clube, eu naquele preciso momento, na minha última conversa com os jogadores e para o plantel, eu rapidamente estabeleci os objetivos para a época seguinte com eles e desafiei-os para isso, que tínhamos batido o recorde, e o objetivo para a época seguinte, que é esta atual onde estamos,
seria bater novamente o recorde de pontos do clube, não sabendo o que é que ia ser o mercado, não sabendo o que é que ia, se iríamos perder jogadores, se iríamos ter capacidade de contratar ou não, mas eu quis colocar aquela fasquia e a ambição que eu quero que eles tenham e que nós como clube, e não tive problemas, e agora não me vou esconder atrás de algo diferente, portanto não vou estar aqui a fazer uma gestão de expectativas. É óbvio que o mercado não foi, nós tínhamos expectativas diferentes para o mercado. Nas 3 épocas anteriores em que atingimos muito bons objetivos, net spending, nós fomos a equipa que gastou menos em 3 anos também, net spending, e esta época fomos a equipa com uma das equipas, ou a equipa com menos investimento na Premier League. Óbvio que tem impacto, porque as outras equipas não andam a dormir em bom português, as outras equipas não estão contentes com o que têm, querem sempre mais. É um bom exemplo as equipas mesmo que vêm do Championship, a forma como investem, e se nós tivermos aqui maior capacidade vamos ser mais fortes. O dinheiro só por si não ganha jogos, mas ajuda muito a ganhar se fizermos os movimentos certos no mercado. Não foi o melhor, eu não escondo isso, mas agora não há que mudar absolutamente nada, não há que ter medo das expectativas, há que encarar cada jogo da forma que nós queremos encarar. Eu tenho a certeza que se nós estivermos com a equipa toda preparada e sem lesões, nós vamos ser fortes. Se tivéssemos feito o que deveríamos no mercado, seríamos mais, sem dúvida. Mas é o que é, isso não há que esconder que não aconteceu, mas vamos à luta. O importante agora é termos os jogadores todos preparados e todos ao nível do que nós pretendemos. Por exemplo, o último jogo com o Arsenal, houve um momento da primeira e da segunda parte em que eu olhava e todos de qualidade, mas a linha de 4 que estava a jogar era completamente diferente da linha de 4 do ano passado. Nós, no ano passado, a maioria dos jogos, a nossa linha de 4 foi com o Kenny, com o Anderson, com o Calvin Bassey e com o Robinson, e a linha de 4 era completamente diferente. Tínhamos o Calvin Bassey no banco que tinha vindo da seleção e os outros 3 jogadores estavam fora. É óbvio que todas estas coisas têm um impacto muito grande. Os 2 extremos terem chegado tarde e o Chukwueze estar lesionado, teremos perdido 2 avançados ao mesmo tempo, que não é normal numa equipa, ainda mais como a nossa, que não abundam soluções para a posição. Tudo isto tem um impacto grande e nós não vamos arranjar desculpas, vamos em frente e sem medo nenhum de encarar o que temos pela frente e não mudar expectativas absolutamente nenhumas, e no final estamos cá para analisar. E dentro desta tentativa de manter a competitividade e encontrar novas soluções dentro do plantel, há um jogador que se tem destacado, até pela novidade, falo do Josh King, que é um jogador muito jovem e não há assim tantos titulares com a idade dele na Premier League, portanto acho que é interessante abordarmos o que é que o jogador cresceu nesta temporada, para o Marco também apostar nele de forma diferente. É um jogador que pisa bem aquele espaço na meia esquerda, mas também com capacidade de entrar no espaço, em ruptura. Fala-nos um bocadinho o que é que está a achar deste processo de afirmação. Estou maravilhado com ele. Rapidamente vem a resposta. Não o comprámos, mas tem sido o nosso melhor reforço esta época. Não foi contratação. Mas o ano passado nós sentimos isso. Ele estreou-se connosco, a treinar connosco com 16 anos e toda a gente percebeu o talento que tinha. O ano passado, com 17 anos, eu chamei-o ao meu gabinete e eu disse-lhe que ele ia ser um jogador sénior do clube, ia treinar todos os dias connosco e não ia mais estar fora daquilo que era a minha órbita como jogador. Estreou-se na Premier League como titular aos 17 anos. Quando não jogava connosco, jogava no Sub-21. Nunca pensei um único minuto em emprestá-lo para ele ganhar minutos, ou quer que seja. Eu precisava dele um ano connosco, para fazermos um trabalho dentro do campo e fora do campo com ele, para o preparar melhor, e fez uma pré-época extraordinária, e está a jogar sempre a titular até agora, é porque o merece e porque tem sido um impacto muito grande. É um grande talento, toda a gente reconhece isso, a sua capacidade para jogar entre linhas não é fácil de encontrar, a capacidade de se virar para o jogo e encarar os adversários não é fácil de encontrar, o seu primeiro toque para receber, e sendo um jogador de estatura um bocado baixa, a agilidade que tem com bola não é fácil. É óbvio que tem que melhorar algumas coisas, no momento de entrada na área, nos momentos certos, está a precisar do golo, e até agora ele já marcou, infelizmente tiraram-lhe um grande golo contra o Chelsea de uma forma injusta, num momento importante do jogo, e seria a sua estreia a marcar na Premier League, ainda mais num derby local, da importância de um jogo com o Chelsea. Infelizmente foi mal anulado e tiraram-lhe esse bom gosto de se estrear daquela forma, mas tem sido fundamental para nós. Naturalmente, para um jogador de 18 anos, algumas coisas a melhorar, o último passo, a última definição, o momento certo de entrar na área, mas de resto em tudo. Um jogador muito inteligente, com e sem bola. Ele sem bola é quase perfeito. O que nós lhe pedimos, a forma como ele entende o jogo, independentemente de não ser um jogador de uma estatura muito, muito elevada, não ser um jogador muito físico, a capacidade de resistência que ele tem é grande, não parecendo, e depois tem um entendimento do jogo muito bom. Com bola, sem bola, dizemos-lhe uma coisa hoje, amanhã já está a tentar fazê-la, não esquece nada e está aqui para durar. Eu acho que
temos nas nossas mãos um grande talento, espero que ele tenha sorte e nós que o possamos continuar a ajudar para ele ser cada vez melhor, e estou muito satisfeito. E para estar a jogar neste momento, e por exemplo um jogador como o Emil não estar a jogar, é sinal que ele está a fazer as coisas muito bem, e tem sido uma boa luta com o Emil até agora. E blindá-lo dentro do possível, não é? Para ver se fica aí mais uns aninhos junto ao Fulham. Está blindado porque renovou em boa altura, renovou. O ano passado foi uma das premissas para mim com ele. É óbvio que não obriguei, mas eu sabia que ele estava em final de contrato também, e eu disse-lhe que naturalmente um jogador com a idade dele, estando em final de contrato, nós tínhamos que mostrar o interesse em ele ficar aqui por bons anos, e naturalmente ele também, e ele renovou um contrato longo connosco no princípio desta época, ou na época passada, final da época passada. Mister, eu sei que já estamos aqui a entrar na nossa reta final, mas queria aligerar aqui um bocadinho, até porque está um bocadinho na ordem do dia em Inglaterra. Eu tinha para lhe perguntar, já está há alguns anos em Inglaterra, entre Fulham e outros clubes, já tem alguma tradição que tenha abraçado, uma tradição tipicamente inglesa? E eu pergunto-lhe isto porquê? Porque hoje fala-se muito, o chá é com ou sem leite aí com o Marco Silva? Sem leite, 100% sem leite. Eu percebo a cultura, eu já bebia, já consumi em Portugal, não era um amante de chá. Tenho que dizer que aqui me tornei mais, mas contra eles falo e quando tenho conversas com eles, mas sempre sem leite. Peço imensa desculpa, mas tem que ser sempre sem leite. Um apreciador de chá, não bebo muito café, mas um apreciador de chá, mas sempre sem leite. E há outras coisas, naturalmente, da cultura, já são muitos anos, desde 2017, e naturalmente há algumas coisas que aprecio muito na cultura, mas mais do que tudo, porque o nosso país também é um país fantástico em muitos aspectos, e que nós naturalmente sentimos saudades, mas mais do que tudo é o dia do jogo. Acho que é uma coisa incrível neste país, e o desafio que nós temos em todos os jogos, não interessa contra quem vai jogar, o desafio que está lá a todos os jogos faz-te, é algo natural nos treinadores, não interessa em que país estás, em que competição que estás, em que divisão estás, queres sempre superar o que tens pela tua frente, e aqui os testes são muito grandes. Gastronomia nossa, futebol com os ingleses, não é assim? Gastronomia, tempo e outras coisas mais. E outras coisas. Mister, obrigadíssimo pelo tempo disponível aqui para conversar aqui um bocadinho. Obrigado. Grande abraço. Da Premier Pub, grande abraço e felicidades para o que resta desta temporada do Fulham. Marco Silva aqui a conversar um pouco no da Premier Pub, Power by Guinness 0, chá sem leite. Chá sem leite, não é Tomás? Eu voto que sim também. Não é que eu tenha vivido em Inglaterra como o Marco, mas voto que sim. Eu gosto de um bom chá, principalmente quando o tempo está mais cinzento, mas também prefiro sem leite. Eu também prefiro sem leite. Quanto ao Marco Silva, vamos aqui analisar aqui um bocadinho as palavras do Marco, também cerca de 5, 10 minutos para o fazermos. O Marco não quis escudar-se na gestão de expectativas, mas percebemos que pode haver aqui algumas dificuldades para este Fulham. Não necessariamente uma equipa que esteja a lutar pela manutenção, ainda está muito longe disso, mas se calhar olhar para o top 10 este ano vai ser mais complicado. Parece-me que sim. Acho que o Marco já é um treinador com estatuto suficiente para não estar a esconder-se na questão do mercado. Diz o que tem a dizer, aliás, quer durante a pré-temporada, quer naqueles primeiros meses da época, faz questão de o frisar, mas nunca em tom de arrependimento ou de crítica muito feroz ao clube. Parece-me que, acima de tudo, é um homem consciente da realidade em que está. E sabe também o estatuto que já reuniu enquanto treinador do Fulham. Aliás, estamos sempre a destacar a tal época de mais pontos do Fulham na Premier League. Portanto, olhando para tudo isto, é um treinador que também confia nas próprias capacidades, já conhece muito bem o plantel que tem em mãos. Mais para a frente, acredito que os jogadores mais recém-chegados, desde logo o Kevin e o Chukwueze, também possam ter importância como agitadores, mas não só, mesmo como jogadores de titularidade que possam dar ao Fulham uma cara diferente da que teve nos últimos anos. E o reforço, Josh King, não é? O melhor reforço que poderia ter. É um jogador fantástico, eu até diria que tem potencial de seleção e para chegar a grandes clubes da Premier League. Não o dissemos diretamente ao Marco Silva, que para já conta com o jogador, mas tem muito talento, portanto acho que faz todo o sentido que o Marco o valorize, possa integrá-lo, porque a verdade é que o Smith Rowe, enfim, nunca deu aquele salto de qualidade que se perspectivava, portanto acho que o Josh King nesta altura justifica a titularidade e falta o tal golo, porque quando surgir esse golo se calhar vai disparar até em termos de rendimento e tornar-se se calhar até a principal figura do Fulham, com o respeito de outros jogadores importantes como o Iwobi, os avançados, enfim, há aqui qualidade, mas sempre com o Josh King como figura mais promissora. Qualquer equipa sentiria a falta de pontas de lança de raiz, pontas de lança de referência. O Fulham não é exceção, não é? Tem tido esse problema.
Sim, e o Marco Silva acabou por ter dois problemas. Primeiro, a dificuldade dos jogos. Estamos a falar de Bournemouth fora, Aston Villa fora e Arsenal em casa. O Arsenal, enfim, em casa ou fora seria sempre complicado. Nós estamos a gravar este programa antes do jogo com o Newcastle, que também é um desafio também não é imenso, nada fácil. Portanto, atravessa aqui um período muito complicado do calendário. Não estamos a falar de um plantel tão apetrechado como o dessas equipas todas que estamos a falar. Portanto, na comparação, perder 2, 3 jogadores e reduzir as opções em posições tão delicadas, desde logo a de ponta de lança, e o Marco Silva falou da influência negativa que a ausência de um ponta de lança tem na forma de jogar da equipa, torna tudo muito mais complicado. Portanto, acho que esta sequência de resultados é minimamente esperada pelo Marco Silva, pelos adeptos, e não dramática para já. Nós não perguntámos isto ao Marco porque não era esse o propósito da entrevista, e depois porque também já tinha sido inclusivamente questionado pelo Duarte Carreira sobre isso numa flash interview após um jogo. Mas consegues perceber, não sei se houve essa opção, se houve sequer essa possibilidade e Marco Silva rejeitou, ou se não sequer surgiu o convite, mas Marco Silva neste Nottingham Forest com este Marinakis era o próprio Marco Silva pedir problemas. Passa de um projeto de estabilidade, ou passaria, porque não passou efetivamente, mas passaria de um projeto de estabilidade onde há menos margem de investimento, é verdade, mas onde o Marco Silva seguramente terá um poder na construção do plantel, na definição da ideia, na margem de erro também, onde as expectativas já estão moderadas à partida. Falavas da gestão de expectativas, mas também não é preciso fazer uma grande gestão de expectativas. Os adeptos do Fulham não estão à espera de milagres e de 6º, 7º, 8º lugar todas as épocas. Há alguma consciência. No Forest, nesta altura, estamos a falar de um clube que gastou muito dinheiro para construir um plantel, não diria de topo na Premier League, mas com uma qualidade superior à do Fulham, em termos de qualidade individual, nesta altura. Mas depois o tempo para transmitir a ideia, já com a época em andamento, a margem de erro de 2 competições importantes para o Forest, que nesta altura está metido em zona de despromoção e com algumas dificuldades também na Liga Europa. Não me parece que fosse uma decisão muito inteligente, até porque o Marco Silva, é verdade que já deixou passar, ou os clubes deixaram passar, não sei a perspectiva, algumas oportunidades interessantes. Ou ambas as coisas, não é? Ou ambas as coisas, de saltar, mas já tem uma credibilidade tão grande em Inglaterra que me parece que isso acabará por acontecer. Se não for agora, mais tarde. Marco Silva, mais um dos homens portugueses que tu podes acompanhar, claro, na DAZN, vários técnicos portugueses. Marco Silva é um deles. Todos os jogos do Fulham para acompanhares na DAZN, quer nos canais de televisão, quer também na app. Na app tens todos os jogos, todas as jornadas da Premier League. E nós vamos continuar aqui durante toda a temporada no nosso pub com a companhia da Guinness Zero. E já sabes que a Guinness está a promover uma Stouty Tour. É uma tour em que basicamente tens bares selecionados pela Guinness em que podes fazer uma impressão na tua Guinness. Fica a pensar que impressão é que tu escolherias para colocar na espuma da Guinness. E mais para a frente, lá para novembro, vamos ter aqui novidades e vamos continuar a falar um bocadinho sobre esta Stouty Tour que está a correr o país de sul a norte. Comecei pelo sul, exatamente porque o tour também começou de sul a norte. Enquanto isso, claro, nós vamos continuar aqui a acompanhar a Premier League da Premier Pub. DAZN.